Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a melhora na economia brasileira, ou ao menos parou de piorar. Só que paralelo a isso, temos uma semana internacional preocupante, talvez a semana mais esperada do ano de 2021. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba o nosso vídeo diário, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Sem enrolação, vamos atualizar as informações que chegaram agora, nessa segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021, com relação ao Boletim Focus. A pesquisa que o Banco Central faz perante diversas instituições financeiras e que ele traz aqui a mediana das expectativas. E a primeira boa notícia é essa, com relação ao IPCA e a expectativa para 2021, que é quase uma realidade, porque nós já estamos praticamente no fim. E o que aconteceu? Essa aqui é boa. Depois de 35 semanas de projeções de alta, você não ouviu errado, desde março de 21, semana após semana, as projeções eram de altas no IPCA. E agora, depois dessas 35 semanas, tivemos a primeira de queda. Então você veja que no dia 6/12, a projeção aqui do IPCA era 10,18. E eu vinha falando que a projeção já estava reduzindo. Veja, no dia 22 de novembro era 10,12, no dia 29, 10,15. Você verificava semana após semana que aquele intervalo, aquele aumento do IPCA já vinha sendo reduzido na segunda quinzena de novembro. E agora, o que nós estamos verificando claramente é um IPCA que deve fechar aí, então, próximo de 10%. Mas 2021 é praticamente passado, o mercado já olha lá para frente. E lá para frente, qual é a projeção? Para 2022, também boa notícia, a segunda boa notícia. A expectativa de inflação, calma, não caiu, não dá para melhorar tão rápido assim, mas pelo menos estabilizou. Depois de 20 semanas de projeção de alta no IPCA 2022, nós temos agora a primeira de estabilização. Tá aqui, ó, ficou em 5,02%. Então tá fácil de gravar. IPCA 2021 vai fechar em 10. IPCA 2022, a projeção é de 5%. Você acredita nela? Escreva aí nos comentários que eu quero saber a sua projeção. Já já eu falo a minha. Vamos lá, mas o que aconteceu que essas projeções mudaram tão rapidamente? Você sabe que o mercado vive de expectativas. São projeções realizadas no presente sobre o que pode acontecer no futuro. E aí você veja aqui, você tinha aqui nesse primeiro quadro a projeção do IPCA de novembro pelo Boletim Focus. Estava aqui, ó, 1,07. Esse hoje aqui, não entenda agora, era na semana passada. E aí depois nós tivemos também na Anbima falando em 1,08. Mas o que foi a inflação oficial? 0,95. Bem abaixo das duas projeções que estavam bastante alinhadas. Ou em resumo, a inflação de novembro ficou muito abaixo da expectativa. E qual foi a interpretação do mercado? Olha, se a inflação está abaixo das expectativas, significa que há uma melhora na economia, porque a inflação pode estar começando a ficar controlada. E aí o que aconteceu? IPCA abaixo das projeções fazem as taxas desabarem, tanto do pré-fixado quanto do IPCA. Porque você já sabe, se a situação econômica está ruim, o governo tem dificuldade então em fazer empréstimos com taxas baixas. Por quê? Porque as pessoas passam a exigir taxas cada vez maiores. Por outro lado, quando a situação melhora, não tem por que o mercado exigir então taxas mais altas, porque se a situação melhora, as taxas caem. E foi esse movimento que aconteceu aí a partir principalmente da segunda quinzena de novembro e que vem acontecendo aqui em dezembro. Se você quer entender um pouco mais sobre esse movimento, assista esse vídeo aqui que eu falo sobre o Tesouro IPCA e você vai entender um pouquinho mais sobre ele. Se você já está gostando, dê aí aquele super like, porque ajuda muito aqui o canal e não custa nada para você. E o detalhe é o seguinte, que o Banco Central já antecipou que, olha, nós tivemos aqui então um IPCA caindo, e o Banco Central já falou que vai aumentar 1,5% na Selic na próxima reunião, a primeira reunião de 2022. Qual é a interpretação? O IPCA tende a cair. Se não, vejamos aqui.
Para dezembro de 21, a projeção está assim, ó, 0,72 é a projeção aqui pelo Boletim Focus, realizada, ou melhor, atualizada nessa semana. Repare que é o mesmo valor da semana passada, ou seja, não houve aumento da expectativa. E ela está muito próxima também da projeção da Anbima. E aí, por que eu digo que vai cair? Porque em dezembro de 20 foi 1,35. Estamos falando aqui de uma diferença aproximadamente aqui de 60 a 65 pontos base entre o IPCA de dezembro de 2021, ou a projeção de dezembro, em relação ao passado. Isso vai fazer com que essa projeção do IPCA fique mesmo em torno de 10% ao longo de 2021. Então essa é a primeira situação. O IPCA parece que atingiu o topo. Se não, verifiquemos aqui. Aqui está o IPCA. Veja como ele vinha crescendo desde janeiro de 21 no acumulado. 4,56, depois em fevereiro 5,02, em março 6,01 e assim foi. Com um detalhe que você deve reparar. Se você reparar aqui, por exemplo, maio, junho, de junho para julho, olha o salto que deu, de 8,35 para 8,99, 64 pontos base. Depois aqui de julho para agosto subiu 69 pontos base, foi um aumento até maior. Mas veja aqui que de agosto para setembro, o que aconteceu? Também um aumento forte, mas depois começou a cair. De setembro para outubro nós tivemos aqui apenas 42 pontos base. E agora de outubro para novembro já verificamos apenas 7 pontos base. E como eu mostrei para você, dezembro deve cair. Então essa inflação aqui acumulada deve retornar para patamares próximos de 10%. A minha opinião, em relação a 2021, sim, a inflação vai ficar aí, bem próximo de 10%, talvez um pouquinho, levemente para cima. Agora, para 2022, eu acho que vai ficar maior, não somente por causa do Brasil, mas por causa do exterior. Acompanhe aqui para você entender melhor. Vamos falar agora da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Vamos falar o que aconteceu na projeção da mediana aí das expectativas do mercado. Bom, primeiro você já deve saber, houve um aumento então da taxa Selic em 1,5 ponto percentual na reunião que aconteceu agora em dezembro. E a taxa Selic agora está em 9,25% ao ano. E aqui à sua esquerda estão as próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então teremos reunião em fevereiro, em março e em maio. Em fevereiro, o Banco Central, por meio do comunicado do último aumento, já contratou, ou seja, já avisou ao mercado que a projeção é de aumento de 1,5 ponto percentual, o que vai trazer a inflação para 10,75. E o mercado já está precificando um novo aumento para março. Não se sabe ainda de quanto. Eu aqui especulo, faço pelo menos aqui uma colocação, talvez 0,75, algo nesse sentido. E aí, para maio, talvez cheguemos ao fim do ciclo de alta. Isso não significa que logo depois vai desabar, porque veja, aqui no alto, qual é a projeção do mercado, ou seja, com base no Boletim Focus para 2022. A expectativa da Selic saiu de 11,25 para 11,50. Opa! Então se nós tivermos aqui 10,75 em fevereiro e em março mais 0,75, chegaríamos a esse 11,50. Ou talvez teríamos um aumento menor em março e talvez um aumento residual ainda em maio. E as instituições financeiras estão projetando algo em torno de 12%, só que 12% seria o máximo. Veja aqui os principais bancos, como os que eles estão projetando. Só que antes, eu quero te indicar esse vídeo aqui do alto, que fala sobre o Tesouro Selic. Assista que você vai gostar e entender um pouco melhor dessas projeções e desse cenário. Bom, falando então das projeções do Selic, eu trago aqui dois bancos, aliás 4 bancos. O Goldman Sachs projeta uma Selic em 2022 entre 11,75% a 12%. E ele disse que isso pode acontecer no primeiro trimestre. Então veja que está bastante alinhado com aquela projeção de alta que eu mostrei para vocês das primeiras reuniões. E depois desse aumento, o banco Goldman Sachs projeta cortes moderados. Ou seja, na minha interpretação ainda teremos aí Selic em 2 dígitos no final de 2022. O Barclays está projetando aí uma Selic chegando a 11,75 e informou que seria até março.
mas dependendo da circunstância, eles entendem que pode até subir um pouco mais. Mas vamos adotar como parâmetro 11,75. A XP falou que entre 12 a 12,5 chegaríamos no máximo da Selic. Quando? No fim do ciclo de alta. Então essa é a expectativa da XP. A XP sempre muito controversa e talvez aí ou muito realista ou muito negativa. Mas não disse depois o que aconteceria. Informou somente qual que seria a visão dela de fim de ciclo. E o BSBB falou em torno de 12%. Quando? Também até março. Então vocês vejam que as expectativas são essas. Ou é até março, ou até aí talvez uma passagem a mais aí de reunião do Copom. E a média do mercado? Então a média está aí, ó, 12,6%. 12% são os bancos falando. E a mediana das expectativas, então, aqui do Banco Central, você já viu aqui atrás. Tá ela aqui, ó, 11,5%. Entre 11,5% e 12%. Prosseguindo então, vamos falar do PIB. Será que a projeção é de queda ou é de alta? Só que antes, não deixe de assistir aqui, ó. Regravamos o vídeo sobre o Tesouro Prefixado. Taxa de juros está subindo. Será que o prefixado vai subir também? Assista aqui que você vai entender como estão as taxas e qual é a projeção de curto prazo para esse final de ano. Assista aí. O PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, em 2021 continuou caindo. É a 9ª semana seguida de revisão para baixo que nós estamos verificando. Agora está em 4,65. Então talvez esse número fique aí, entre 4,5 e 4,7 o PIB em 2021. Lembrando que o PIB de 2020 foi revisto. Era queda de 4,1 e agora passou a ser então, aliás, aumento de 4,1 e agora 3,9. Foi o que aconteceu lá em 2020. Bom, em relação a 2022, o que aconteceu? Ou o que vai acontecer, melhor falando, continuamos com a previsão de queda do PIB para 2022. Agora, bem residual. Qual é o entendimento aqui? Veja que nas últimas quedas vinham muito forte. No dia 16 de novembro, caiu de 0,93 para 0,70. No dia 29 de novembro, saiu de 0,70 para 0,58. Agora, as duas últimas foram quedas residuais. Então, o mercado projetando aí 0,5% de alta do PIB de 2022. Lembrando, é a 10ª semana seguida de revisão para baixo. Esses dois indicadores estão alinhados, estão caminhando lado a lado aí. E para 2023, começaremos a falar a partir da semana que vem, somente 2022 e 2023. E em 2023 nós estávamos há 4 semanas atrás com uma projeção de 2%. Depois, há uma semana, ou seja, na semana passada, caiu para 1,95. E agora, 1,90. Então, para 2023, também estamos tendo projeção de queda do PIB no Brasil. Vamos prosseguindo. Olha esse gráfico que interessante. Ele fala sobre o endividamento das famílias brasileiras. E ele reflete um pouco esse pensamento negativo em relação ao PIB. O que ele traz aqui? A linha azul é o endividamento das famílias com relação ao sistema financeiro nacional, em relação à renda acumulada nos últimos 12 meses. Então você verifica aqui nesse gráfico azul que ele vinha subindo até mais ou menos aqui 2015. Depois, quando nós entramos aí naquele processo complicado econômico no Brasil, caiu esse nível de endividamento. Mas logo na sequência, ele voltou a estabilizar aqui, ó, em torno de março de 20. E veja a disparada que deu em torno de 50%, e aí subiu agora para praticamente 60%. Veja o nível de endividamento. E se você pensou que era somente em função do crédito habitacional, nem é somente em relação a isso, que esse é o gráfico de baixo. O endividamento das famílias com o sistema financeiro nacional retirando o crédito habitacional. Você verifica que a curva é exatamente a mesma. A diferença é que o percentual é menor porque tem um nível de endividamento com o crédito habitacional muito grande aqui no Brasil. Em resumo, nós estamos nos mais altos níveis de endividamento das famílias brasileiras. E isso talvez explique uma expectativa de PIB muito baixa, principalmente com uma Selic muito alta. Então veja o cenário complicado. Vamos finalizar agora falando um pouco sobre a economia do Brasil e sobre o que o Copom falou no seu comunicado. Em relação à atividade econômica, nós temos já o PIB aí em recessão técnica, ou seja, 2 trimestres seguidos abaixo de 0%.
E aí você já deve ter verificado nos últimos vídeos que nós ressaltamos a queda da produção industrial que nós tivemos em outubro. É o quinto resultado consecutivo aí de negativo em relação à produção industrial. Então veja, quinto resultado negativo. E tivemos a queda do varejo de 0,1% em outubro, sendo que a expectativa era de 0,8% positivo. Então veja, o problema nem sempre é somente a queda, mas a expectativa. O mercado espera algo e algo não é entregue. Pelo contrário, é entregue muito abaixo da expectativa, não é nem próximo. Então esse é um cenário da atividade econômica brasileira em 2021, para que você entenda que 2022 não deveremos ter mudanças tão significativas de acordo com o mercado. Bom, e o Copom? O que ele andou falando aí depois de subir a taxa de juros no Brasil? O ambiente internacional está menos favorável, foi o termo que o Copom usou. E por que menos favorável? Eu acho que o principal de tudo no ambiente internacional é a inflação forte. E não é somente em um determinado país, mas em todos os países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é a inflação mais forte que nós temos aí nos últimos 39 anos. Você não ouviu errado, a inflação está acima de 6% nos Estados Unidos e é a mais alta em quase 40 anos. Além disso, as economias estão desacelerando, ou seja, aquele crescimento previsto no início do ano cada vez está sendo mais reduzido. Estão crescendo, mas muito menos do que o previsto. Além disso, o Copom falou também de risco de prolongamento das políticas fiscais. Estamos entrando em um ano de eleição e o Comitê de Política Monetária expressou a preocupação dele com relação à criação de novas políticas fiscais, seja em relação ao problema sanitário, seja diretamente relacionado a esse período eleitoral, porque isso causa um desarranjo das contas públicas e passa então para o mercado uma sensação negativa, exigindo então aumento aí nos prêmios de risco, nas taxas então. E aí ele diz por fim que elevam o risco de desancoragem das expectativas de inflação. O Copom colocou com todas as palavras o risco de desancoragem. O que significa isso? Da inflação não ficar controlada no próximo ano. Se esse cenário acontecer, o ambiente internacional for desfavorável e essas políticas fiscais retomarem. Bom, nessa semana nós ainda teremos indicadores positivos, indicadores que vão sair aí, como por exemplo o IBC-BR. Esse indicador é uma prévia do PIB no Brasil e ele vai ser referente aí então ao mês de outubro. Sai agora na quarta-feira, dia 15/12, para verificar se realmente a economia brasileira está arrefecendo ou não. Vamos acompanhar. Antes de continuar, se você já está gostando, dê aí aquele super like e não deixe de fazer assim a sua dúvida, a sua pergunta. Respondemos todas as dúvidas por escrito e algumas delas colocamos aqui em vídeo. Assista aí essas aqui que aconteceu sobre o título pré-fixado. Chegou a hora de vender para ter ganho na marcação a mercado? Eu aqui dou a minha opinião, não é indicação de investimento. Se você tem pré-fixado, assista lá. Falando da economia internacional, atenção você agora, se você está fazendo alguma coisa em paralelo, para e ouve aqui, porque essa semana é a principal na economia internacional. Saíram dados do PIB da zona do euro e a zona do euro continua crescendo. Cresceu 2,2% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior. Tivemos aí como destaque positivo a França, mas o destaque negativo foi a Alemanha. A Alemanha, que é o motor europeu, foi o destaque negativo. Só que o PIB continua crescendo. A preocupação na zona do euro também é inflação. Lá a inflação está disparando em diversos países e eu já trouxe isso aqui para você. Só que a principal notícia vem agora. Reunião do Fed, dia 4º, 15/12. Atenção você! Tudo pode mudar nessa reunião. Por quê? Depois que Jerome Powell, presidente do Fed, foi reconduzido ao cargo por um novo mandato, ele aboliu a expressão temporariedade da inflação. Engraçado que até um mês atrás não era proibido. A partir de agora passou a ser. E o Powell começou a indicar então uma preocupação com a inflação mais persistente. E inflação mais persistente seria ainda ser muito simplório, porque a inflação nos Estados Unidos já passou então de 6%. E o indicativo, porque é que nessa reunião seja aumentada aí
redução mais rápida da compra de títulos, ou seja, atualmente o Fed ainda está comprando 15 bi, está reduzindo em 15 bi e deve reduzir em 30 bilhões a compra desses títulos. Qual é a interpretação do mercado? O mercado internacional já está interpretando o seguinte: bom, precisa reduzir os estímulos porque as economias de um jeito ou de outro estão crescendo. E, entretanto, a inflação está comendo solta. Então, o passo seguinte vai ser a indicação da alta da taxa de juros, porque o Fed fica nesse meio termo. Tem que manter o emprego em alta, mas ao mesmo tempo não pode deixar a inflação crescer. E se ele já reconheceu que ela não é temporária, vai ser natural que em 2022 essa taxa de juros nos Estados Unidos suba. E o que o mercado está precificando? Já está precificando agora um aumento de 0,25 em maio e outro de 0,25 em setembro. Antes que você ache que é pouco, lá nos Estados Unidos a taxa de juros está em 0,25. Então, se aumentar 0,25 é 100% de aumento. E depois, em setembro, aumentar outro 0,25 é mais 50% de aumento. Se você ainda acha que é pouco, é bom que você saiba que lá tem as chamadas empresas zumbis, aquelas empresas que não conseguem nem pagar as suas próprias dívidas. Então imagina a taxa de juros lá subindo. Pode acabar quebrando diversas empresas. Essa é uma realidade. E além disso, a indicação da subida da taxa de juros pelo Fed americano é uma indicação clara de recessão internacional. Então grave, tá aqui, mercado precificando 0,25 em maio. Anteriormente era em junho. E grave essa data, 15/12. Nós vamos fazer um vídeo específico sobre isso aí. Por fim, nessa semana teremos ainda, na economia internacional, vendas no varejo, PMI e seguro-desemprego nos Estados Unidos. Agenda carregadíssima no mercado americano que pode trazer abalo em todos os mercados. Volto a dizer, é a semana mais importante em termos de indicativo e de decisões do Fed. Fique atento, mantenha-se informado, atualize aí a sua projeção de mercado e acompanhe aqui os nossos vídeos. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe aqui no nosso canal as expectativas de mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.